Chegamos na parte de direcionamento detalhado. Direcionamento detalhado é a seção onde a gente faz a segmentação por interesses, dados demográficos ou comportamento dos usuários. Então, quando você, político, quer atingir aquele público, eu quero falar com todos os professores da minha cidade, eu quero falar com todas as pessoas que gostam de esporte na minha cidade, que se interessam por segurança pública, é esse momento onde você faz esse direcionamento. Direcionamento detalhado, como o próprio nome diz, ele fica escondidinho aqui embaixo de gênero, né? Acabamos de ver a idade de gênero, ele tá aqui, geralmente ele fica bem sutil dessa forma mesmo, ó, como se fosse só uma frasezinha ali, não é ainda uma opção com botão e tudo. Então você vai clicar aqui em editar, e aí sim ele abre a caixa de pesquisa. E aí ele já pergunta, dados demográficos, interesses ou comportamentos. Aí aqui você tem, ó, incluir pessoas que correspondam a, e aqui é onde você vai fazer a sua busca. Então aqui é onde você pode, por exemplo, digitar futebol. Pessoas que se interessam, tá aqui, ó, interesses em futebol. Empregadores, futebol feminino. Você percebe que empregadores é diferente de interesses. Interesses são pessoas que consomem conteúdos, consomem, interagem com conteúdos, com páginas relacionadas ao assunto. Empregadores já é um dado demográfico, é uma informação que o usuário preencheu. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho no nosso bloco. Mas, por exemplo, pessoas que se interessam em futebol, pessoas que se interessam em basquete. Ó, basquete, interesse, basquete universitário. Pessoas que se interessam em, sei lá, Banco do Brasil. Não sei nem porquê, mas é só para mostrar para vocês, ó, interesses, empregadores, tá? Então, deixa eu ir aqui para o nosso bloco. Deixa eu dar uma limpada aqui. Isso aqui era sobre localizações, idade e gênero não precisamos. E aí aqui vamos falar de direcionamento detalhado. Direcionamento detalhado é aquele formuláriozinho ali, e aí ele se divide em 3 categorias. Dados demográficos, interesses, que é o mais conhecido, é o que mais se comenta, e comportamentos. Vou explicar aqui uma explicação à la Danilo do que é cada um desse, e aí a gente volta para o nosso painel para ver na prática. Dados demográficos são informações que os usuários respondem a respeito da vida deles. E isso é o quê? Pode ser ocupação, trabalho, educação, pode ser estado civil, aniversário, tem várias opçõezinhas que a gente vai ver daqui a pouco. Interesses são assuntos, temas que os usuários consomem por meio de leituras e interações com páginas, perfis, matérias, né? Porque a pessoa acessa o site, tem um pixel do Facebook, é o que ela está interessada. E comportamentos são coisas que, de certa maneira, as pessoas possuem ou fazem. Exemplo, viajou, administrador de perfil do Instagram, acessa a Meta, Facebook ou Instagram, usando iPhone. É a maneira como ela se comporta dentro dos aplicativos Meta e algumas coisinhas até na vida, como, por exemplo, viajou, tá? Existe essa opção, a gente vai ver ali pessoas que viajam com frequência, por exemplo. Basicamente, a gente tem essas 3 categorias, dados demográficos, interesses e comportamentos. O mais famoso disparado são os interesses, que é isso, é quando a pessoa quer falar com professores, com bombeiro, com policial, pessoas que se interessam em agricultura, agronegócio. Mas nós temos esses outros aqui, que também são tão importantes quanto. Então, volta aqui para o nosso painel. Por quê? Porque, mostrei para vocês, a gente pode pesquisar. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, professor. Quero falar com professores. E aí eu tenho aqui, ó, professor, cargo. Cargo é um dado demográfico. São pessoas que, por exemplo, colocaram lá, trabalho no perfil do Facebook, ou então até no Instagram ali, às vezes preenche algumas informações, né? Quem tem perfil de criador, por exemplo, de conteúdo, essas coisas. Coloca lá, trabalha com professor. Empregadores, professor. Aí são, por exemplo, as pessoas que preenchem a empresa como se fosse professor. De uma certa maneira, é até como se fosse um erro, entre aspas.
E aí a gente tem campos de estudo, instituições de ensino, cargos, tudo isso são dados demográficos. Então, quando você passa o mouse aqui, ó, do ladinho, você tem o tamanho desse público dentro da meta e você tem o caminho dele. Por exemplo, aí, ó, dados demográficos de ocupação de cargos professor. Mas isso já vem aqui, ó, professor, cargos. E aí tem até uma descrição para te ajudar a entender do que é aquele público. Descrição: pessoas que listaram o cargo como professor no perfil do Facebook. Dados demográficos são informações que os usuários fornecem para a Meta, por livre e espontânea vontade, a partir do momento que eles preenchem o próprio perfil deles, respondem uma pesquisa, alguma coisinha ou outra a Meta deduz com base no que ela sabe, né, sobre o que a gente fala, o que a gente conversa. Então aqui são dados demográficos. Só que se eu for rolando aqui para baixo, aí já tem aqui, ó, professor Green, interesses. Professor long hair, interesse. E aí você tem algumas coisas aqui que vão ficando, às vezes, muito aleatórias, outras que, entendeu? Educação. Aí você tem, ó, educação, conceito social, interesse. Pré-escola, interesse. Mas aqui você tem, ó, educação e bibliotecas, dados demográficos. E aqui do lado você tem, ó, pessoas com funções em educação ou bibliotecas. Inclui educador, instrutor, professor, palestrante, assistente de pesquisa, pessoas que trabalham na área de educação. Então, aqui para você entender bem, interesse é diferente de dados demográficos. Por quê? Dados demográficos, as pessoas preencheram essa informação para o Meta. Então, por exemplo, se a gente quer falar com um professor, ali quando a gente escolhe educação e biblioteca, que é um dado demográfico, os usuários daquela segmentação falaram que trabalham na área da educação. Interesses pode ser, por exemplo, eu, que leio sobre educação, leio sobre índices de educação, tudo, mudanças de educação, mas não necessariamente sou um professor de sala de aula, por exemplo. Entendeu? Então, dado demográfico é diferente de interesse. Não quer dizer que você só pode usar dado demográfico, não. Mas é como se ele tivesse um peso a mais dependendo do que você procura. Volto aqui para o nosso gerenciador. Vou colocar aqui, por exemplo, mães. E aqui eu tenho, ó, Dia das Mães, é interesse. Tem aqui maestro, cargo. Por que maestro? Porque ele pega ali o mães, né? Só que sem acento. Mães, estro, por exemplo. Mais para baixo vai ter outras coisas ali relacionadas de paternidade, tudo. Só que logo aqui embaixo eu tenho, ó, dados demográficos. Pais, mães ou responsáveis, até 12 meses. Então aqui são pessoas que disseram para a Meta que elas se tornaram pai ou mãe, tá? É um dado demográfico. Então você já tem uma segmentação mais assertiva. Então aqui você pode digitar várias coisas e aí você vai incluindo essas pessoas. Ou você pode vir aqui, ó, em procurar. Tem esse botãozinho aqui bem discreto, ó, procurar. Você vem aqui e aí você tem essas três categorias, ó, dados demográficos, interesses e comportamentos, onde você pode ir expandindo para ver o que faz sentido para você. Expandir aqui, ó, dados demográficos, aí eu já tenho outras opções. Formação, financeiro, acontecimentos, pai e mãe, relacionamento, ocupação. Vem aqui em ocupação. Eu posso procurar por empregadores ou cargos, ó. Tem uma lupinha aqui do lado. Mas aqui eu tenho setores no meio que tem outra setinha. Eu venho aqui e aqui eu já tenho algumas opções de áreas de ocupação. Então, por exemplo, eu quero fazer algo para o agronegócio, eu posso vir aqui e marcar pessoas que informaram a Meta que trabalham na área de agricultura, pesca e silvicultura. Marco aqui, ó, do ladinho. Pronto, ó. Dados demográficos, ocupação, setores, agricultura, pesca e silvicultura. E aí eu posso complementar, por exemplo, colocando aqui, ó, agronegócio, ó, campos de estudo, empregadores, instituição, interesse. Posso colocar todos, ó, agronegócio. Vou botar todos. Agronegócio. Aqui. Pronto. Coloquei todos, meu público aumentou aqui a estimativa, só que aqui agora eu não estou falando só com dados demográficos, eu tenho dados demográficos aqui, ó, dados demográficos, e aí ele explica do que são esses dados demográficos, é um campo de estudo, é uma escola, é uma ocupação setor, ou seja, eu tenho quem estuda e quem já disse que trabalha na área, mas tenho também aqui interesses é aquilo, é o quê? Pessoas que consomem, interagem assuntos relacionados ao agronegócio. Comentar um post, curte página, segue perfil, lê matéria, tá? É sempre importante entender esse conceito.
Vou fechar aqui, vou limpar tudo, deixa eu limpar tudo aqui, ó, estou excluindo, tá bom? Cada um deles. Volto aqui no procurar, dados demográficos, e aí eu tenho, por exemplo, ó, pai e mãe, lembra? Ó, pai e mãe, todos os pais, e aí aqui eu posso marcar, falar com quem informou que tem filho. Aí pode ser todos, pode ser pais com adolescentes, aqui é a idade dos adolescentes, de 13 a 17 anos, pais com crianças pequenas, de 1 a 2 anos, pais com crianças em idade pré-escolar, 3 a 5 anos. E aí eu vou marcar aqui, por exemplo, ó, 1 a 2 anos, 3 a 5 anos e, sei lá, até 12 meses. Ó, tô falando agora com pais de crianças recém-nascidas até 5 anos, tá aqui. E aqui agora entra um detalhe. Quando eu tenho 3 caixinhas aqui, por exemplo, 3 opções de segmentação de direcionamento detalhado, dentro dessa mesma caixinha, tá vendo aqui, ó? Essa caixinha toda tem 1, 2, 3, um embaixo do outro. Aqui eu tenho uma condição lógica ou. O que isso significa na prática? Meu conjunto de anúncio vai ser direcionado para toda essa questão aqui da localização, idade e gênero, e aí para usuários, pais com crianças em idade pré-escolar de 3 a 5 anos, ou pais com crianças pequenas de 1 a 2 anos, ou pais, mães ou responsáveis de crianças até 12 meses. Esse, ou então esse, tá? Significa que ele pode fazer aquilo que eu falo para vocês durante as aulas. Ele pode tender a entregar mais para um do que para o outro, tá? E aí, quando a gente quer limitar, tá? Eu botei só homens aqui, eu vou botar todos. Quando a gente quer limitar, ou seja, a gente quer falar com um público bem específico, a gente vem aqui, ó, nesse botão limitar público. Por quê? Porque aí aqui agora você tem, ó, incluir pessoas que correspondam a um desses itens aqui e também devem corresponder a, e aí eu posso escolher outros itens aqui. Quer ver só um exercíciozinho? Deixa eu ir passando isso aqui tudinho, né, pra gente não perder o fio da meada. Incluir público. Eu vou botar ali incluir pessoas, que é como tá lá no painel, tá? Incluir pessoas. Estrutura lógica ou... Cadê? Peraí. Eu tô apanhando aqui. Estrutura lógica ou... Eita, opa. Peraí. Aqui. Ou... Entre as opções de direcionamento detalhado selecionadas. Vou botar assim dentro da mesma caixinha, só para vocês entenderem visualmente do que se trata. E aí, vamos fazer o exercício. Falar com mães solteiras. Falar com mães solteiras de... Deixa eu pensar numa cidade aqui, rapidinho. Natal, Rio Grande do Norte. Vamos lá, exercíciozinho. Falar com mães solteiras de Natal, Rio Grande do Norte. Volto para o nosso painel. E aí, como é que eu falo com mães? Mães, mulheres. Então, de cara, eu já marco aqui gênero, mulheres. E aqui eu tenho pais com crianças de idade pré-escolar, pais com crianças pequenas, pais, mães ou responsáveis até 12 meses. Ele usa pais aqui, mas é pais e mães, tá, gente? É pais no contexto geral. E aí eu posso adicionar aquele todos também aqui, ó. Pais, todos, dados demográficos, tá aqui, tô falando com todos. E aí, como eu marquei mulheres, então são mulheres que disseram que têm filhos. Aqui eu vou botar, tá em Brasília ainda, eu vou botar Natal, que foi o exercício que eu coloquei ali, localização, só reforçando, ó. Você sempre fornece o máximo de informação possível. Natal, Rio Grande do Norte, apenas cidade. Vou botar aqui a partir de 18 anos. Mulheres, pais, todos, e botei algumas idades aqui específicas. Ele já me disse que tem 89 mil pessoas com esses critérios. E aí, eu venho aqui em procurar, eu quero mães solteiras, lembra? Venho aqui em procurar dados demográficos, que tem outras opções que a gente ainda vai ver daqui a pouco. Eu tenho aqui, ó, relacionamento. Relacionamento, status de relacionamento, eu tenho solteiro. Assim como eu tenho casado, em relacionamento sério, noivo não especificado, eu tenho solteiro.
botei tudo dentro da mesma caixinha. Só que aí lembra que eu acabei de falar e anotei ali que esse aqui é um ou? Então eu estou falando com mulheres, mães ou solteiras. Eu não estou fazendo uma coisa e outra, mães ou solteiras. E aí, como é que eu falo com mães solteiras? Eu quero falar especificamente com esse público. Eu venho aqui em limitar público. Limitar público, ele abre uma segunda caixinha e aqui ó, ele já fala, e também devem corresponder a e também. Ou seja, agora meu usuário tem que corresponder a essa de cima e também a essa de baixo. Então, é onde eu venho aqui em procurar, ou também posso digitar dados demográficos, relacionamento, status de relacionamento, solteiro. Excluo aqui de cima, da caixinha de cima, deixo só os pais, e agora solteiro. Pronto. Estou falando com mulheres que são mães e também solteiras. Pronto, resolvemos. Agora eu sei que tenho lá em Natal, Rio Grande do Norte, 16.900 usuários ativos no Meta, estimados pela própria plataforma, que são mulheres, mães, solteiras. Limitar significa você adicionar um outro critério dentro desse público-alvo que você quer atingir. Então ele deve ser esse e esse aqui. E aí é uma maneira de você afunilar mais o público que você quer atingir. Então, você vai incluir no direcionamento detalhado. Exercício, tá? Vamos sempre destacar aqui. Exemplo de solução. Direcionamento detalhado. Pais, todos. Exemplo de solução. Gênero, mulheres. Direcionamento detalhado. Aqui o primeiro. Eita que eu tô apanhando aqui, gente. Direcionamento detalhado. Vou botar aqui, ó. Primeira caixinha. Só para ficar ilustrado. Pais, todos. Limitar, botão. Vamos deixar mais didático. Botão limitar público. E aí a gente tem direcionamento detalhado. Segunda caixinha. Solteiro, estado civil. Pronto. Resolvemos esse nosso exercício. O botão limitar público, ele adiciona condição e. Lá em cima, quando a gente põe tudo dentro de uma caixinha só, a gente tem uma estrutura lógica ou. Ou é um ou é outro daqueles itens. Quando a gente aperta o botão limitar público e abre uma segunda caixinha e a gente preenche ela, a gente tem uma condição lógica e, que significa deve corresponder aos itens da primeira caixinha e aos itens da segunda caixinha. E aí é onde a gente tem esse exercício, por exemplo, mulheres, mães, solteiras, tá bom? Esse é o limitar público. E aí, se você quiser, você consegue até limitar mais aqui, ó. Você consegue adicionar mais um, e aí é um, e outro, e um terceiro, tá? Só que aí, lembrando, quanto mais você limita, quanto mais você quer ficar um público muito afunilado ali, menos o teu anúncio vai rodar e mais caro ele vai custar. Então, tem que ver bem a estratégia para ele não ficar tão pequenininho. Aqui, por exemplo, mãe solteira já tem 16.900. Já é um número ok, já é um número relativamente baixo, mas ainda assim é possível explorar bem. Esse é o limitar. E aí, aqui para completar, a gente tem ainda aqui no procurar, a gente viu dados demográficos, aí você tem formação, financeira, acontecimento, pessoas que fazem aniversário no próximo mês, pessoas que estão longe da família, pessoas que fazem aniversário dentro de 30 dias, de 30 a 61 dias. Então, você tem aniversários por mês aqui, ó, cadê? Aniversário, mês de aniversário, pessoas que fazem aniversário em abril, em agosto, dezembro. Se quiser fazer um card parabenizando essas pessoas, você pode fazer, já deixar pré-programado para elas. Amigos de pessoas que fazem aniversário. Aí você tem o relacionamento, pai e mãe, formação, nível educacional, quem tem ensino superior, quem está no ensino médio, quem está fazendo uma faculdade. Então, se você tem uma pauta específica para a educação, para as pessoas que estão no ensino médio, para as pessoas que estão na faculdade, você consegue segmentar eles aqui. Você consegue, por exemplo, pessoas que vão
se formaram ou vão se formar num determinado período, anos de graduação. Aí você vai marcar aqui pessoas que se formaram no passado, entre, 2020 e 2021, que foi a época de pandemia, ou pessoas que vão se formar daqui a 2025 e 2026. Você consegue marcar aqui também. Então, dados demográficos são informações que os próprios usuários fornecem para a Meta. Interesses são coisas que eles consomem, que eles leem, que eles interagem. E aí pode ser programas de TV, esportes, hobbies, comidas, entretenimento de uma maneira geral. Você tanto pode digitar ali ou vir aqui procurar entretenimento, games, jogos de ação, jogos de cassino. Você vem aqui, esportes. Aí você tem beisebol, corrida de carro. Aqui ele está aparecendo em inglês, mas claro, se a gente está segmentando o Brasil, uma cidade, um estado do Brasil, ele vai segmentar para usuários do Brasil. Golfe, tênis. Então aqui você procura os interesses, tá? E aí, não menos importante, a gente tem aqui os comportamentos, que como falei com vocês, são a maneira como os usuários interagem dentro da Meta, acessam a Meta, ou coisas que eles fazem externamente, como as viagens. Você vem aqui em comportamentos, e aí você tem, por exemplo, aqui, atividades digitais. Criadores de conteúdo sobre comidas e bebidas, pessoas que administram perfil empresarial do Instagram. Eu tenho um projeto para falar, para ajudar, contribuir com o comerciante da minha cidade, mas é o pequeno comerciante. Aí você pode vir aqui e marcar pessoas que administram perfil empresarial do Instagram. Por quê? Porque você vai pegar aquelas pessoas que têm um comércio pequeno, que tem uma lojinha, que tem um comércio de pequeno porte, e geralmente elas mesmas administram o Instagram delas, ou se elas não administram, elas estão lá dentro, entendeu? Então aqui, por exemplo, é uma ideia, claro, né? Você tem administradores de perfil, administradores de lojas, aí criadores de conteúdo de determinados temas. Você tem aqui comportamento de compra, compradores envolvidos, que são pessoas que clicaram em algum botão de comprar em algum anúncio nos últimos dias. Você tem, deixa eu ver o que mais, data comemorativa também, aniversário dentro de 61 a 91 dias, a gente viu agora há pouco lá nos dados demográficos. Usuários de dispositivo móvel, falei para vocês, pessoas que acessam por celular, pessoas que acessam por tablet. Aqui, você tem conexão de rede, pessoas que acessam de 3G, 4G, de Wi-Fi, você tem esse nível de detalhe aqui. E aí você tem aqui, viagem, pessoas que retornaram de viagem há 2 semanas, pessoas que viajam a trabalho diariamente, viajantes frequentes, viajantes internacionais frequentes. Você tem várias opções que você pode explorar para conversar com esse público dentro da Meta. E aí, de novo, sempre toma cuidado para não segmentar demais. Segmenta o que fizer sentido para a tua estratégia. E aí eu falei aqui das opções que a gente tem, falei de limitar público, mas a gente tem um botãozinho aqui também, que se chama excluir, que é quando eu quero segmentar um público e de dentro dele eu quero excluir uma outra determinada situação. Então eu posso aqui, por exemplo, voltando àquele exemplo bem básico das mães solteiras, por exemplo, eu posso vir aqui. Então, direcionamento detalhado. Primeira caixinha, coloco pais, todos, dados demográficos, sempre olhar aqui nesse lado direito, tá bom? Dados demográficos. Limitar público, vou colocar aqui, solteiro. Aí tem, interesses, vida de solteiro, interesse, dia de solteiro. Não, status de relacionamento, solteiro. É um dado demográfico. Solteiro, lá em cima tá mulheres. E aí eu falei ali, né, de todas as opções que a gente tem no procurar, que são aquelas categorias, dados demográficos, interesses, comportamentos. Falei de como a gente limita, mas a gente também tem uma opção aqui de excluir. Então, tudo que a gente fez na hora de limitar, de falar ali, por exemplo, do exercício de mães solteiras, a gente estava incluindo pessoas que correspondem a algum dado demográfico, algum interesse ou algum comportamento. Mas eu também posso excluir pessoas. Então, eu venho aqui. E aí, vamos supor que eu quero falar Natal, Rio Grande do Norte, 18 a 50 anos, mulheres, mas eu posso vir aqui, por exemplo, e excluir, procurar. As opções vão ser um pouco mais limitadas, mas eu posso excluir, por exemplo, quem trabalha na área de, educação e biblioteca. Eu posso excluir essas pessoas. Para não ter que marcar uma por uma das outras, eu posso só excluir um segmento, uma categoria. Posso vir aqui e excluir pessoas que
estão longe da cidade natal, pessoas que mudaram de casa recentemente. Venho aqui excluir pessoas que, por exemplo, no nível educacional, possui alguma faculdade, formação universitária, graduação profissional, mestrado na faculdade, na pós-graduação incompleta. Tô falando com todas as mulheres a partir de 18 anos em Natal, Rio Grande do Norte, mas eu tô excluindo as pessoas, no caso, excluindo mulheres que possuem alguma faculdade ou alguma formação universitária por que Danilo? Porque estão tudo aqui na mesma caixinha. Estou excluindo todas as mulheres que correspondem a isso, ou isso, ou isso, ou isso. Então, da mesma forma que eu posso incluir, especificar públicos que eu quero conversar, eu também posso excluir, tá? E aí, de novo, a estratégia é sua. Direcionamento detalhado não tem segredo, é quando você quer especificar um recorte específico de usuários que você quer conversar, como agronegócio, como segurança pública, como saúde. Vamos lá, de novo, incluir pessoas, saúde. Aí eu tenho aqui, interesse, saúde e boa forma. É isso? Provavelmente não. Cargos, agente comunitário de saúde, já faz sentido. Empregadores, Santa Marcelina Saúde São Paulo, já faz sentido, mas aqui é SP, eu estou em Natal, Rio Grande do Norte, então talvez não faça tanto sentido assim. Mas você pode vir aqui, clicar em procurar, que eu estou incluindo, tá? Procurar, dados demográficos, ocupação, setores, e aqui eu vou procurar se tem algo que faz sentido, e aqui embaixo eu vou ter serviços de saúde e médicos. Eu marco aqui, estou falando com os usuários que preencheram, que informaram ao Meta, que trabalham na área de saúde ou médicos. E aí você vê que aquele avisou que meu público está baixo, deve ser por causa também de todas essas informações aqui, né? Vou botar todos para ver se aumenta. Já aumentou um pouquinho. Vou aumentar a idade para 65 mais. Ele aumentou mais um pouquinho. Mas aí, se você sentir que ainda está muito baixo, você pode vir aqui e saúde e colocar agente comunitário de saúde, que é um cargo. Você pode colocar aqui, vamos ver se tem mais coisas. Profissional da área de saúde, que é outro cargo. Aí você pode vir enfermagem, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, são cargos, técnico de enfermagem, empregadores, você vai preenchendo. Por quê? Porque se você botar interesses, pode ser quem está estudando, pode ser quem está lendo, mas não necessariamente o médico. Então, se você quer falar com a área da saúde, você pode usar geolocalização, ou você pode usar o direcionamento detalhado procurando pessoas dessa área, tá? E lembrando, isso são exemplos, vocês viram o tanto de opção que tem ali. Se tiver na dúvida de qual escolher ou de como procurar digitando, você usa aqui esse botão procurar e vai navegando por categorias e subcategorias. Esse é o direcionamento detalhado. Quando você marca um direcionamento detalhado, ele vai ser aplicado a esse gênero que você escolheu, aos usuários com essa idade, nessa localização. Então, você está configurando o público do seu conjunto de anúncio, então tudo ali, né, que você está fazendo de cada item desses, o usuário vai precisar atender todos esses critérios para que ele seja impactado com o anúncio desse conjunto de anúncio. E aqui, por último, tem uma opçãozinha aqui bem discreta, direcionamento detalhado Advantage. Advantage é a IA, é a inteligência artificial do Meta Ads, e aqui quando você marca, ele já diz aqui, alcançar pessoas além das suas seleções de direcionamento detalhado, quando houver probabilidade de melhorar o desempenho. Isso pode ser bom e pode não ser. Quando você quiser falar com um público muito específico, você não marca isso aqui, por quê? Porque ele já está dizendo que ele vai alcançar outras pessoas além do que tu escolheu aqui. Agora, se não precisar ser tão preciso assim, tão específico, aí tu pode marcar porque ele vai priorizar o desempenho. Mas, de novo, direcionamento detalhado são os dados demográficos, interesses ou comportamentos que você pode digitar e procurar aqui, sempre olhando na coluna da direita do que se trata essa informação, se é um interesse, se é um cargo, se é um empregador, um dado demográfico, ou então você pode vir aqui e procurar. Agora, a gente, na próxima aula, vai falar de público personalizado e semelhante, que é quando a gente volta aqui para cima, tá? Lembrando que eu inverti a ordem porque isso aqui é muito importante, mas eu queria primeiro mostrar para vocês aqui o básico, o padrão, porque vocês vão entender agora na próxima aula que quando a gente tem um público personalizado, todas essas configurações que a gente fez nessas últimas aulas vão se aplicar ao público aqui dentro. Então, se você já separou um público, dando um spoilerzinho, se você já separou um público personalizado, na hora que você botar uma cidade, uma idade, um gênero e um direcionamento,
ele vai ser aplicado não a todos os usuários da Meta como está aqui, vai ser dentro do público personalizado. Mas isso aí eu falo com mais calma e mais detalhe agora na aula seguinte.